aula online, a gente vai perguntar para a senhora, tipo, alguma questão que a gente não sabe, a gente vai perguntar para a senhora no WhatsApp, é? Vocês podem perguntar, e aí, tia. Minha gente. E aí, tia, podendo, tia responde. Porque, como a gente está online, a demanda de tudo online aumentou, né? E pode ser que não dê tempo de responder alguém. Se acontecer de você ter uma dúvida, perguntar a tia Belle, por falta de tempo, não ter tempo de responder você, aí você pode deixar a questão sem responder, porque a gente vai fazer a correção também por aqui. Aí, quando a gente fizer a correção, a gente tira as dúvidas, tá certo? E eu vou marcar o seu ok, mesmo se tiver uma ou outra questão sem responder, porque eu entendo que você teve dificuldade, tá bom? Mas vocês não se preocupem. Mas pode perguntar para mim, que tia vai ajudar. Deixa eu ver quem chegou agora. Yasmin Raíssa chegou agora. Débora Ellen, Natália, Pedro Guilherme. Olha que trio de menino bonito, meu Deus. Isso, eu queria que vocês fizessem. Igual Gabriel Gonçalves, Gui. Eu queria que vocês ligassem as câmeras de vocês para tia ver os rostinhos, minha gente. Tia tá com saudade. A cara de sono de Lucas. Oi, Lucas. Oi, Pedro Guilherme. Olha, Iago. Olha que tudo de menino bonito, meu Deus. Gente, e aí? Nós temos aqui também um horário a cumprir. Olha, Pedrinho. Nós temos aqui também um horário a cumprir. A nossa aula de. Eu tô falando muito baixo, tá bom para todo mundo entender, gente? Porque eu perdi o costume já de dar aula online. Todo mundo tá entendendo, né? Tá ok. Ok. Nós temos que encerrar essa aula até 9h30. Porque depois, aí vocês vão ter 15 minutos de intervalo, não é? E aí, vamos seguir o mesmo acordo da aula presencial, da gente, se a gente, todo mundo se comportar, fazer bem direitinho, assim que terminar aqui, a gente encerra. E aí, vocês ficam com um tempinho a mais de intervalo, né? Porque aí de 9h45 começa a aula de matemática, que vocês têm depois de mim, né, hoje? Ok? Aí, se todo mundo fizer bem direitinho, prestar bastante atenção, a gente termina bem rápido. Terminando, a gente encerra aqui. Tá bom? Então, vamos continuar. Vamos começar já. Eu vou compartilhar a tela para vocês. E aí, vocês podem abrir o livro de vocês lá na página. Quem quiser, mas é bom o livro porque a gente vai responder o exercício depois. Lá na página 45. Lá na página 45, pessoal. Todo mundo achou? E aí, fiquem à vontade para quem quiser ligar o microfone, fazer perguntas. E assim, enquanto você não tem nenhuma pergunta nem nada disso, você pode desligar o microfone para não acontecer ter nenhum ruído, nenhuma interferência, tá? Às vezes alguém que está na sua casa fala uma coisa, a gente escuta aqui, atrapalha um pouquinho. Mas dúvidas, perguntas, aí liga o microfone. Belezinha, lindos? Então vamos lá bem rápido. Que esse conteúdo de hoje é muito fácil, muito simples, vocês vão ver. E nós vamos falar sobre variação e preconceito linguística, ou seja, grandes... Ô, Lucas, tu sabia? Tu sabia que mentir é pecado? Grandíssimo, Lucas. Grandíssimo. Grandíssimo não pode. E a Belle, parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Oxi. Vamos, meu filho. Mas vamos lá. Pronto. Olha meu nome agora. Belíssima. Gente, a nossa língua, ela é viva. E tudo que é vivo muda, não é, minha gente?
nós somos seres vivos e estamos mudando direto. Assim é a nossa língua, ela está viva e a nossa língua que é viva, ela muda, ela tem variação. E nós sabemos que a nossa sociedade é cheia de preconceitos, não é? De vários tipos. E existe o preconceito chamado preconceito linguístico, que nós vamos falar sobre isso também hoje, ok? E aí, lá no livro de vocês, a gente tem essa imagem aí, que eu acho que foi até Larissa na última aula que veio me mostrar. Acho que foi Larissa, Isso não é lembro. pecado, tia. É pecado o quê? Isso é pecado, tá fazendo a gente querer. Ah, eu queria também, minha gente. Triste. Mas vamos lá, lindos. Ó, nós temos aí... Como é que nós chamamos? Como é que vocês chamam? Isso daí que tá na tela. Sacolher. 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 Dudu. Eu adoro Guilherme. Ele colocou gatão, lindo, inteligente. Do TikTok, que todo mundo fala assim agora. Sim, aham. Eu Você sei. chama de geladinho. Ó, você chama como, Samira? Eu chamo de geladinho ou sacolé. Geladinho ou sacolé. Gente, eu conheço como Dudu. Eu chamo de Dudu. 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 Eu conheço como picolé. Assim, Isso, Dudu. e também existe o picolé, né? Às vezes falam picolé também, normal. Ô, professor, em que mundo a senhora vive? Aqui, onde Judas perdeu a bota, que é alto bonito, a gente chama de Dudu. Mas aí, ó, a gente tem que no Rio de Janeiro chama como, minha gente, como é o sotaque? Que vocês disseram? Sacolé. Sacolé. E aí, ó, em São Conheço. Paulo... Assim, sacolé. E em Conheço por sacolé. Tu conhece por sacolé? Ok. E em São Paulo, chama-se geladinho. Geladinho. No Piauí, é dindim. E em Minas Gerais, é chup-chup. Olha como muda, não é, gente? Que sotaque aí, de ó. europeu. E aí, mais embaixo, a gente tem duas perguntas. Ó, tem assim, como se chama esse tipo de sorvete na sua cidade? Que tia já perguntou, não foi? Eu conheço como Dudu. E também fala-se picolé em alguns lugares. Sacolé. E aí, ó, no 2 fala assim, o texto retrata uma forma de variação da língua portuguesa. Você conhece outras formas de variação? Vocês conhecem outras palavras que variam de um lugar para outro? Vocês sabem? Vem alguma coisa na mente? Biscoito e bolacha. Biscoito e bolacha. Biscoito Não é, bolacha. ô, professora, não é necessariamente O de um... certo é biscoito. Não, coisa recheada é biscoito. Coisa sem recheio é recheio é bolacha. Ô, gente, sabe uma coisa que varia muito? A laranja cravo que a gente conhece. Professora, Oi. eu também chamo assim, pra mim bolacha é a recheada e biscoito é que não tem recheio. Olha aí, minha gente, tá vendo? Meu Deus. Biscoito é doce, bolacha. associado contra. Ô, lindos. Ô, lindos. Ó, um exemplo, como eu disse, é a laranja cravo. Aqui a gente chama de laranja cravo. Em outro lugar, chama de bergamota. Outros lugares de tangerina. A macaxeira. Ó, a macaxeira tem lugar que chama de batata baroa. Aqui a gente chama de macaxeira. Tem lugar que chama de mandioca. E por aí vai. Existe essa variação. A charque, aqui a gente chama charque, em São Paulo chama de carne seca. Existe muito isso na culinária, e existe essa variação de um lugar para o outro. E tudo indica uma coisa só. O povo de São Paulo gosta de uma coisa mais chique, né? Aí vamos lá. Ó, alguém quer ler pra tia? Pode eu? Pode sim, amor. É qual? Esse daqui de baixo. Você algum dia já se deu conta. Até onde? Até no finzinho desse slide. Onde tá o slide? Ok, até línguas? Uhum. Ok. Você algum dia já se deu conta de que ninguém fala da mesma forma? No nosso cotidiano, isso fica bem claro. O tempo inteiro estamos mudando a nossa forma de nos expressar. Por exemplo,
Falamos de maneira diferente com nossos amigos, com a avó, com o tio, com o diretor da escola, com o entregador de pizza, etc. E não é só isso, falamos também de acordo com a nossa classe social, com o local onde vivemos e com nossa idade. Assim, apesar de nossa língua materna ter apenas um nome, português, ela não é uma só. Ela é infinitivamente diversificada. É como se o português fosse composto de várias línguas. Isso. A nossa língua, ela é diversificada, minha gente. A nossa língua tem muitas variações e que variam de acordo com vários fatores que nós vamos até ver mais na frente. E não é todo mundo que fala igual. E a gente já começa a dizer que não existe jeito certo ou errado de se falar, ok? Então, vamos lá. Lá na próxima página, ok? Quem quer ler o primeiro parágrafo para a tia? Eu posso ler também. Pode sim, meu amor. Professora, antes dela começar a ler, eu estou acompanhando pelo livro e não pelo slide, tá? Tá, então nós estamos na página 46, ok? Chamamos as diversidade de línguas de variação linguística. E um fenômeno que não acontece apenas com o português. Tá um pouco baixo? Tá um pouco baixinho. Pode falar mais alto, porque não dá pra escutar nada direito. Talvez seja teu fone. Fala agora pra tia ver se consertou. Vou tentar ler sem o fone. Tu tá sem o fone, Marina? Bela, eu vou tentar ler sem o fone. Tá, lê sem o fone pra ver, acho que vai melhorar agora. Chamamos essa diversidade Agora. de línguas Agora de melhorou. variação linguística. Um fenômeno que não acontece apenas com o português. Todas as línguas estão em constante mudança, variação e variação, tanto ao longo do tempo quanto durante o dia. Por exemplo, você sabia que nos séculos 15 e 16. disse fro e não flo, como somente os nomes falam pro, esta forma é considerada correta, enquanto a forma flo é falada pelo povo e era errada. Hoje entendemos que não existe formas certas ou erradas. O que existe é a variação de todas as formas. Variantes de uma língua são igualmente ricas e expressivas a entender a toda a necessidade dos grupos sociais que a utilizam. Apesar disso, existe ainda muita discriminação de uma língua de uma variante. Chamamos essa discriminação de preconceito linguístico. Preconceito linguístico tem origem em alguns mitos sobre a língua. Os mitos são explicações que, mesmo aceitas pelas pessoas, não têm fundamento científico. Por exemplo, há alguns anos, e ainda hoje, muita gente pensava que a mulher era menos inteligente que o homem. Uma afirmação sem qualquer fundamento lógico. Existem muitos mitos sobre a nossa língua. Isso, obrigada, Marina. Então, vamos lá. Logo no comecinho, uma coisa interessante foi que lá no século XV, século XVI, o correto, entre aspas, era fro e não flor. Era assim que era falado. E aí, quem falava fro era quem? Os ricões, os nobres. E para eles, como os nobres falavam fro, aquele era o jeito certo. E os não nobres, né, os pobres, eram que falavam flor. E aí, para a sociedade, o flor era o errado. E hoje em dia já não existe isso de certo ou errado. Existem variantes de uma língua. E aí, fala aqui, apesar disso, existe ainda muita discriminação de uma língua ou de uma variante. E aí, quando a gente tem uma discriminação, né, da língua ou de uma variante, ou seja, de um jeito de falar, de um sotaque diferente, temos aí o preconceito linguístico. E o preconceito linguístico tem origem através dos mitos. E aí é importante a gente ver o que é mito. Tem até a palavra mitos aí destacadas. Os mitos são explicações
que, mesmo aceitas pelas pessoas, não tem fundamento científico. Então, mito é uma história, uma afirmação que as pessoas aceitam, mas que não tem comprovação científica daquilo. Então, é um mito, é uma mentira, embora as pessoas acreditem. Como deu o exemplo aqui, né? Que há alguns anos, e até tem um espaço, e ainda hoje, infelizmente, ainda hoje existem pessoas que acreditam nisso, pensava-se que a mulher era menos inteligente que o homem. Mas aí, isso é o quê? Um mito. Alguns acreditavam, outros ainda acreditam, mas não tem comprovação científica disso. Pelo contrário, né? Tem comprovação científica que temos o mesmo QI, ok? E aí, vai falar, ó, existem muitos mitos sobre a nossa língua. Quem aí quer ler os mitos sobre a língua? Pode ler, Pedrinho. O português é muito difícil, as pessoas sem instrução falam tudo errado. O correto é falar assim, porque se escreve assim. O português correto é o de Portugal. O brasileiro não sabe falar português. Quem fala errado é burro. Tudo isso é um mito, porque tudo isso é mentira, embora alguns acreditem nessa história. Então, é um mito, é uma mentira dizer que o português é muito difícil. O português é fácil, minha gente. A gente tá aqui falando português, a gente aprendeu sozinho, naturalmente, a falar português. Não precisamos ir para a escola para aprender a falar português. A gente aprende no nosso cotidiano, é algo instintivo nosso. Ó, as Já pessoas... com os costumes de casa, né? Que é daí. Oi, Marina. E já com os costumes de casa. Já com os costumes de casa, exatamente. Ó, o outro mito é as pessoas sem instrução falam tudo errado. Não, não existe maneira errada de falar. O correto é falar assim, porque se escreve assim? Também não. Quando nós falamos algumas... Oi. Também por conta que não é maneira errada de falar, é cada cultura. Isso Tem a isso cultura do mesmo. nordestino, tem a cultura do mineiro. Isso, Medina. Isso, Débora Medina. A gente vai aprender isso mais na frente. Muito bem. Oi, Samira. Você quer falar? Eu ia falar isso, falou. Ah, ia falar isso. Muito bem. E aí, ó, minha gente, e outra coisa, o português correto é o de Portugal. Vocês sabiam que existe essa tretinha, né? Entre Portugal e Brasil, que alguns portugueses metidos a besta diz que o português correto é o deles. Não. As duas formas da língua portuguesa é correta. São variações e não tem uma melhor que outra. São variações. Minha gente, essa aqui é o auge. O brasileiro não sabe falar português. Isso é outro dizezinho que alguns portugueses sei não, juiz de pinto que fala. E quem fala errado é burro. Oi. Não, tá escutando agora? Nesse terceiro parágrafo, essa regra não ia servir para inglês. Essa terceira... Ah, sim, verdade. Ô, meu amor, eu acho que é o seu fone, Natália. Deixa eu mandar uma mensagem. Deixa eu mandar um áudio pra Natália. Todo mundo tá me escutando direitinho ou só a Natália que não tá? Vocês estão me escutando Dá pra direitinho? escutar direitinho. Eu tô. Dá pra direitinho Ô, você. Natália, eu acho que é o seu fone, alguma coisa assim. Tenta sair e entrar de novo na reunião, porque o pessoal tá me escutando. Acho que deve ser algum problema no teu celular ou na tua conexão. Pronto, mandei uma mensagem para ela. Vamos lá. Vamos pro próximo? Quem quer ler esse parágrafo? Pode não. É a minha irmã, minha gente. Enfim, trabalhar em casa. Quem quer ler esse? Pode ler, Mariana. Você quer ler? Aham. Pode ler. Do ponto de vista científico, nenhuma dessas afirmações tem sentido. Assim, não há língua feia ou bonita, fácil ou difícil, inferior ou superior, e etc. Por isso é importante para nós sabermos nos expressar de acordo com a situação, o contexto
de uso da língua. Se estou conversando com os meus amigos de uma festa, posso ser informal, mas se vou a uma entrevista de emprego, tenho que ficar atento para me expressar de maneira formal, ou seja, de acordo com a norma culta. É preciso sempre procurar se adequar à situação, com quem estou falando, onde estou falando e para quê. E o que é norma culta, Mariana? Lê essa parte também, por favor, do Aprenda Mais. É a variedade linguística utilizada pelas pessoas pertencentes a classes de maior prestígio de uma comunidade que tem o maior escolaridade. Então, eu estava mandando mensagem para a Natália, que ela ainda não está conseguindo. Deixa eu gravar uma áudio para ela. Amiga, tu espera um tempinho, aí depois tu tenta novamente. Aí se não conseguir de jeito nenhum, a aula está sendo gravada. Aí depois tu assiste no YouTube, tá certo? Mas tenta um tempinho, para um tempinho e tenta novamente depois. Então, olha, vamos lá. Então, assim, a gente pode dizer que não tem língua feia, nem língua bonita. Ela já saiu, entrou na aula. Já, ela disse que já fez isso. E não foi. Ó, diz que não tem língua fácil nem difícil, nem inferior ou superior. Não existe nada disso. Mas é importante a gente saber, nós sabemos nos expressar de acordo com a situação, tá certo? Que é como falou aqui, ó. Se eu tô com os meus amigos numa festa, eu falo de uma forma. Mas se eu tô numa entrevista de emprego, eu preciso me adequar àquela situação para falar de acordo com a norma culta. E aí a gente viu que é norma culta. Norma culta é aquela variedade da língua, né, que é utilizada por pessoas de classes de maior prestígio ou pessoas que têm maior escolaridade. Digamos que seria a forma mais aceita, entre aspas, porque tudo é aceito, tá certo? Da língua portuguesa. Oi, Gabriel. Professora, a senhora falou que não existe língua fácil nem difícil de aprender. A senhora já viu japonês? Ou chinês? É verdade. A gente tem uma certa dificuldade porque nós não somos nativos. Mas para eles, para as crianças, para os bebezinhos nativos daquele lugar, é super fácil. Existe um contexto para isso. E aí nós temos os tipos de variação linguística. Quem quer ler essa parte para a tia? Pode ler, Samira. Tipos de variação linguística. Embora exista a normal culta, quando nós comunicamos por meio de textos verbais, orais ou escritos, comumente utilizamos diferentes variedades linguísticas. Esse uso depende, portanto, das condições sociais, culturais, geográficas e etc., em que nós encontramos em todas as palavras. Ao nos expressarmos verbalmente, consideramos a pessoa com quem interagimos, o local onde estamos, o assunto, nossa escolaridade, Entre outros fatores. Obrigada, viu, Samira? Então, ó, a nossa língua, ela muda e tem alguns tipos de variação linguística, tá? E aí, depende de vários fatores que vão fazer a língua mudar. E agora nós vamos ver 4 tipos de variação linguística, ok? Quem está acompanhando pelo livro, estamos na página 47 agora. A primeira é a variação geográfica. Alguém que não leu ainda, quer ler para a tia? Pode ler, Guilherme. Esta variação considera as características linguísticas dos lugares, como sotaque e vocabulário.
Brasil, percebemos que a variação geográfica ocorre mesmo em diferentes áreas do mesmo estado. Na cidade de São Paulo, por exemplo, percebemos um sotaque específico. Já em Campinas, percebemos outro. O texto sobre o sacolé, din-din e etc. exemplifica de forma humorada esse tipo de variação. Então, a variação geográfica é aquela variação que acontece de uma região para outra. São variações regionais, como nós vimos no texto do Dindim. Dindim, o texto do picolé, né? Em um lugar é dindim, outro lugar é sacolé, outro lugar é chup-chup, um conhece como dudu, e por aí vai. Então, muda de acordo com regiões. E também tem a questão do sotaque. Ok, nós aqui, os nordestinos, nós temos esse R puxado, nós temos esse S chiado, enquanto em outros lugares nós não temos o mesmo sotaque, são sotaques diferentes. Então, é o vocabulário, ou seja, palavras diferentes que nós temos, quanto o sotaque. Essa é a variação geográfica. Entender o que é variação geográfica? É como a língua muda de uma região para outra. Ô, tia, Oi. a minha amiga, ela não é daqui de Bonito, nem de Pernambuco. Ela é de Não. Acho que é Fortaleza, como é que chama? Não. Ceará. Tem uma cidadezinha lá que é bem pequena, não sei o nome da cidade. Eu fui falar, ela colocou um negócio nos estados, não sei o que, é Didinha, não é Dudu, ela fez a Didinha, a gente discutiu, tipo, por causa disso. Mas ela é aí, Didinha, eu é Dudu. mas aí Ela, a gente, Maria Clara é Didinha, mas aí a gente é tem Dudu. que entender que não existe forma certa ou errada, existe uma variação, ok? Ô, gente, a gente tem 10 minutos, eu vou encerrar aqui, vocês clicam no mesmo link, tá certo? Mesmo link.